Oi, estamos de volta aqui com a professora Clarissa Vasconcelos Alencar, que também atua na área civil. E a gente vai falar hoje, gente, de um tema que é pouco discutido até, que é a adoção. No Brasil existem aproximadamente 10 mil crianças para adoção. Entre essas crianças, 5 mil estão já participando desse processo, né? Ou seja, vivendo as etapas necessárias para a adoção, e 4 mil ainda esperam por uma família. Então, vocês têm interesse, ou conhece alguém que tem interesse em adotar crianças, já vai aí, curte o canal, se inscreve e compartilha a informação para que a sua conhecida, seu parente, enfim, que tem intenção de adotar uma criança, fique por dentro, né, das informações, vamos dizer assim, básicas, para que ela possa tomar as primeiras atitudes. Eu quero receber novamente aqui a Pró Clarissa. Obrigada. Obrigada, Pró, pela Eu que oportunidade agradeço que pelo nos dá de convite. aprender. Eu que agradeço o convite. Eu adoro participar desses tipos de atividade. Que ótimo. E aí, gente, a primeira pergunta, né, é justamente como fazer para adotar uma criança, né? Vamos dizer que João e Eduarda são casados há 10 anos, eles não têm filhos e decidiram adotar uma criança. Como é que o que é necessário para qual é o rito? Então, inicialmente, como boa advogada que sou, né? Procuro um advogado que atue na área para lhe ajudar. Mas o primeiro passo é procurar a vara da criança e do adolescente mais próximo, porque lá ele tem todas as informações, formulário, documentos que são necessários, vai informar do processo, do acompanhamento psicossocial, da questão do, como se fosse um curso que eles fazem, né, para preparar ele para o processo de adoção, porque adotar não é só botar o nome, eu quero um filho, fica aqui esperando o filho, não. Tem todo um processo que é feito, uma avaliação da família, dos adotantes, a questão financeira, da capacidade financeira da pessoa, que muita gente fala, tem que ter muito dinheiro para adotar. Não, você tem que ter uma capacidade de manter uma criança, né? De manter um adolescente, né? Para que você possa se tornar uma pessoa habilitada para adotar. Então, primeiro passo, procura advogado. Ou então, se não quer procurar advogado, procura diretamente a vara mais próxima que você tenha, a vara específica, né, que seria a vara da criança e do adolescente. Existem comarcas que não possuem varas especializadas, então é vara única, então vai no fórum da sua cidade e se informa como iniciar o cadastro para a adoção. No TJPE, no site, você consegue já algumas informações sobre o processo de adoção. De adoção. E no caso, eles precisam ser cadastrados nesse Cadastro Nacional de Adoção. Eles têm o cadastro nacional e o cadastro estadual, né? Que eles fazem o cadastro, mas o primeiro passo é ir no fórum da sua cidade, porque lá eles vão informar todos os links, né? Que hoje é tudo por meio da internet, então todos os links, mas todo o processo, quem vai comandar vai ser a vara que seria responsável por aquela região, né? Por aquela circunscrição. E pode falar, por exemplo, eu gostaria de uma criança de até 5 anos, que seja branca, eu quero do sexo masculino, ou eles entram no cadastro e a criança que está ali para adoção vamos dizer assim, apresentada aos pais, ou seja, né, indicada aos possíveis pais. Eu gostaria muito de falar, né, que o processo de adoção é eu quero um filho. Só um filho. Tipo, só um filho não, né? Que filho é muita coisa, mas tipo, eu quero um filho, independentemente de quem seja, de como seja. Mas hoje o nosso cadastro, inclusive a última ficha que eu recebi de adoção, tem tudo lá. Menina, menino, a idade, branco, filhos de pessoas que têm envolvimento com drogas, não têm envolvimento com drogas. Então, tem várias características que eles vão falando, né? Hoje predomina o quê? Recém-nascido, branca, mulher. Sempre quer. Aí, inclusive, a pessoa que queria exatamente isso. Recém-nascida, branca, mulher, e não poderia vir de uma família que tivesse envolvimento com droga. Aí acaba restringindo muito, porque essas são as que menos aparecem. Porque geralmente o que aparece são crianças que foram tiradas de lares que não são saudáveis para essas crianças e foram colocadas dentro do sistema de adoção. Ou então crianças que vieram, né, foram voluntariamente, né, destinadas à adoção, mas vieram de famílias de uma mãe que tinha algum problema, algum envolvimento com drogas, não são brancas, são pardas, morenas, negras, enfim.
Então, existe sim essa possibilidade, e é o que dificulta muito a adoção, tá? Dificulta muito esse critério de falar só quero assim, só quero assado, enfim. Não quero que tenha doença, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de deficiência. Inclusive, as crianças com deficiência, as crianças que apresentam algum problema de saúde, enfim, elas têm prioridade de adoção e elas ficam lá esperando, que geralmente não são a prioridade. São justamente as que ficam, né? As que vão ficar. E um número, assim, um grande número, né? Um Porque grande número. se preferem meninas que sejam recém-nascidas e brancas, é uma minoria. É uma minoria. E aí fala, demora muito o processo de adoção no Brasil. Demora porque não tem aquela boneca, aquele boneco que você quer. Tem um monte de criança lá, mas você não quer aquela criança. Você quer aquele que você está idealizando. Então demora, porque não, às vezes nem chega. Nem chega. Essas casas de acolhimento, como funciona? Por exemplo, para entrar na casa de acolhimento tem que passar pela vara da infância, né, da juventude, da criança e adolescente, destinado. ou, por exemplo, vamos dizer que eu sei que tem uma mulher ali que tem um filho e não quer, eu posso pegar essa criança e levar para a casa de acolhimento? Como é que funciona Tem isso? todo um processo, né, que é feito junto com o Conselho Tutelar, equipe biopsicossocial e a vara da infância e da juventude, né, para que seja feito um tratamento adequado e a colocação daquela criança de forma consciente dentro do sistema, porque não basta, porque assim, muita gente fala, não, está sendo mal cuidada, vai para a adoção. Não, não é assim. A prioridade do sistema é que a criança fique com a família dela, a família biológica. Então, muitas crianças estão ou em família, né, que nós temos a possibilidade hoje da família acolher, que é o acolhimento familiar, e temos o acolhimento institucional, mas aquelas crianças, muitas delas não estão ali para a adoção. Muitas delas estão ali porque estão passando por medidas protetivas, porque aquele lá dela não era saudável para ela, e agora o sistema, quando eu falo sistema, é o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, todo mundo está tentando organizar para que aquele lá se torne um lar saudável para aquela criança. Não sendo verificada a possibilidade desse lar se tornar um lar saudável para a criança, aí ela pode entrar dentro do cadastro das crianças para a adoção. Então, não é simplesmente peguei, botei dentro tô sabendo que Mariazinha não está sendo bem cuidada. Vou tirar e vou botar dentro da instituição, ou vou tirar e vou botar dentro do acolhimento familiar. Não. É tudo feito dentro das regras que estão presentes dentro do ECA, né? Que funciona como nossa base para organizar, e dentro das normas dos tribunais e da Conselho Tutelar, tudo isso de forma integrada. Então, significa dizer que nem todas as crianças que estão nas casas de acolhimento, né, no acolhimento institucional, estão ali para adoção. Isso. A ideia é possível, já me perguntaram isso, é possível, desde o momento que a pessoa descobre que está grávida, falar, vou dar para adoção, né? Vou dar, eu acho tão horrível isso, né? Mas vai para adoção? Inclusive, o próprio ECA já tem previsão falando. A mãe que externa a vontade de entregar o filho à adoção, será feito acompanhamento psicológico, o tratamento tem que ser igual, ela tem todas as garantias que dentro do ECA existe para a mulher grávida, e quando do parto, ela será encaminhada à vara da infância e da juventude, vara da criança e do adolescente, para que seja feito o processo para a adoção daquela criança. Mas nem toda criança que está dentro do processo, dentro de um lar, de um acolhimento familiar ou de um acolhimento institucional, está ali para ser adotada. Ela está ali para ser cuidada, protegida, e o que a justiça quer, o que o Estado quer, é que ela consiga manter os vínculos com a família biológica dela. Não sendo possível, aí sim vai para a adoção. Vai para a adoção. No caso, essas mulheres que manifestam desde a gravidez a vontade de doar a criança, né, de colocar a criança para adoção, é a chamada adoção voluntária? Ela libera, ela externa a vontade, né? Existe até no ECA, ele fala que as possibilidades de adoção, né? Tem quando a destituição do poder familiar, né? O pai perde, a família perde, não são conhecidos os pais, ou há a espontânea a vontade, a autorização dos pais em doar, né? Em colocar um filho em outra família, entregar o filho para outra família. Para outra família. Quem pode adotar hoje no Brasil? Então, sendo maior de 18 anos, você poderia adotar, né?
Mas o ECA fala que você tem que ter uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Então, você tem que ver, né? Uma pessoa de 18 anos poderia adotar uma de 2 anos, né? Seria a diferença de 16 anos, né? Uhum. Então, a classe social, o ganho mensal, pessoas com deficiência podem adotar, homossexuais podem adotar. Inclusive, o homossexual chegou no STJ, é bem antigo isso, decisão do STJ, mas foi necessário chegar no STJ para falar, é possível a adoção por casais homossexuais. Uma coisa básica, que não acho que, assim, está dentro dos preceitos fundamentais da vida de qualquer sociedade, né? Todos nós somos iguais. Exatamente. Então, mas teve que chegar lá no STJ para alguém falar, olha, obviamente, gente, casal homossexual pode adotar, Pode adotar. pode uma pessoa o que não pode, né? Eu acho que é melhor falar o que não pode. Quem não pode adotar, em regra, seriam os ascendentes e os irmãos não poderiam adotar, porque iria ocorrer uma confusão de filiação. Até a questão sucessória ia ficar complicada. Mas até isso, o STJ também tem decisão com exceção. São casos totalmente excepcionais, que no caso dos avós adotaram, o que é que aconteceu? Um casal adotou uma menina, 10 anos, se eu não me engano, e ela estava grávida. Nossa. Tinha sido vítima de abuso sexual, estava grávida. Quando o bebê nasceu, ela teve o bebê, não teria lógica uma criança de 10 anos de idade cuidar de um bebê. Então, eles tinham adotado ela e entraram com o pedido de adoção do filho dela, mas eles eram o quê? Os avós. Aí chegou lá no STJ, aí o STJ disse, não, nesse caso é óbvio que eles vão poder adotar, porque é uma situação totalmente excepcional. E a menina de 10 anos tratava o filho como um boneco. Olha pra isso. Né? Não tinha a Que mínima... realidade difícil, né? E é assim. Aí imagina se uma família não quer uma criança dessa. Qual seria o futuro, né? Como é que ela seria... quanto tempo ele ia passar no sistema, como a gente fala, né? Uma casa de acolhimento. Então, até para quem não pode, nós temos algumas exceções. Então, em regra, quem é que pode? Maior de 18 anos, tendo condições financeiras, tem que ter a condição financeira. Não é ser rico. Repito. Não é ser rico. É ter condições de criar aquela criança. Não tem nenhuma questão de deficiente físico, de algum... Nenhuma restrição a deficiente físico. Não tem, vamos supor, surdo-mudo pode adotar? Pode adotar. Uma pessoa que tem problemas de locomoção pode adotar? Pode adotar. Tem que demonstrar dentro de todo o procedimento que aí sim, tanto o pai como a mãe, eles vão, irmãos, tios, tudo isso, eles são avaliados para saber se aquela família ali é legal, né? Vai se fazer bem. Sendo mostrada a capacidade deles, a criança vai ser adotada. Então, quem não pode adotar é só quem é menor de 18 anos, que aí a lei fala tem que ter mais de 18 anos, ou quem não apresenta os requisitos mínimos para cuidar da criança. Essa criança e cuidar da criança. Exatamente. No caso, precisa ter residência própria? É uma exigência? Não. É porque tem gente, hoje em dia, meu irmão mesmo fala, que comprar a casa hoje é deixar dinheiro parado, né? Tem gente que tem muita condição financeira e só vive de aluguel, porque não quer deixar o dinheiro lá parado, né? No imóvel. Então, ter casa própria, carro próprio, nada disso é requisito, né? O que a gente procura mesmo, de forma bem romântica, né? É trazer àquela criança o vínculo afetivo que ela não teve na família biológica. A questão do financeiro é avaliada, lógico, é avaliada. Você não vai entregar uma criança para uma pessoa que não está conseguindo nem se manter. Exatamente. Mas isso não é visto de primeiro plano, né? Entendi. Então, quem pode ser adotado hoje no Brasil seria a criança que está nessa casa de acolhimento institucional. A gente fala que criança e adolescente pode ser adotado, adulto também pode ser adotado. Teve um caso de um adulto que foi adotado, né? Mas aí tem que seguir toda a questão dele aceitar a adoção, tudo isso. E, assim, existem as situações de crianças que não estão no sistema e foram adotadas, né? Mas que não é adoção legal, que é o que a gente chama da adoção brasileira, né? Que o brasileiro tem para tudo, né? Tem jeitinho, Tem jeitinho para tudo. Que é aquela adoção que as pessoas pegam crianças, registram no seu próprio nome, sem ser seu filho, né? Então, legalmente falando, quem é que seria adotado? As crianças que estão dentro daquele cadastro de crianças e adolescentes, exatamente, para adoção. São essas pessoas que seriam adotadas. Mas a gente vê que existem outras situações também de adoção. Muita gente confunde a adoção com guarda. Muita gente chega com essa
com essa Dúvida. ideia para mim. Ah, doutora, eu queria adotar. Aí quando eu vejo, na verdade, ele quer a guarda da criança. E acontece muito isso. É, avô que cuida de neto, aí quer resolver as coisas, aí quer a Isso. guarda da criança, tio, tia, enfim. Guarda é uma coisa, E a não é adotar, adoção é certo? completamente diferente. É, Acontece muito a adoção brasileira, né? Isso é secular, milenar, na verdade. E no Brasil isso é muito forte, né, é. ainda. Mas vamos imaginar que uma senhora, uma pessoa, uma mulher, não esperava essa situação, mas soube de uma outra grávida que teve alguns problemas, ela não quer a criança. E ela, no primeiro momento ali de socorro àquela criança, acolheu. E ela se apegou à criança. E ela começou a cuidar da criança, e vamos dizer que um ano depois ela foi ao cartório para registrar a criança. E aí? Ela vai poder registrar essa criança? Ela já tem Um, registro, a criança? não, um ano cuidando da criança. Era mais fácil se a criança tivesse o registro, porque ela ia realizar somente o registro da maternidade socioafetiva, né? No caso, ela poderia adotar e seria. Não, ela não vai adotar. Ela vai ter a Porque, guarda. vamos lá, Hum. vamos lá. Se a criança que ela pegou, você está me dizendo, ela saiu do hospital sem registro, sem nada, né? Difícil, mas aconteceu. Saiu, foi para casa dela. Passou um tempo, ela chegou e fez, ó, quero registrar essa criança. Vão pedir a documentação do hospital, tudinho, quando vê, não é ela a mãe, não é ele o pai. Falar, não, não posso botar essa criança no seu nome, ela não vai conseguir fazer isso, certo? Aí essa criança vai ser direcionada ao conselho, essa situação, né? O pessoal do cartório vai informar o conselho tutelar, que vai ser direcionar para a vara, a criança seria retirada da família para ser levada para o institucional ou para uma família de acolhimento. Às vezes o juiz permite que seja aquela família, a família de acolhimento, mas não é sempre. Tem lugares que não tem, né? Então é melhor a criança continuar com aquele casal. Família. Mas vamos supor, se ele. Imagina que esse casal não está na lista de adotantes. Eles nunca fizeram cadastro. Aí tem um casal que está no primeiro lugar. E aquela criança que eles estavam tem todos os requisitos que o casal quer. Aí vai furar fila. Ela não vai poder furar a fila. Entendeu? Então, nessa situação, o que era melhor? O pai e a mãe biológicos terem registrado a criança e ela ir ao cartório de registro civil solicitar que fosse incluído no registro da criança o nome dela como mãe. Porque aí seria o reconhecimento da maternidade socioafetiva, da paternidade socioafetiva. Aí isso aí era possível. É possível, entendi. Tem que constar um Então advogado, é melhor, minha gente. tá vendo aí, gente? É melhor trocar. É melhor trocar a adoção brasileira e para a adoção da, né, socioafetiva. Realizar a socioafetiva, porque Isso. hoje é possível ter mais de 2 nomes de pai e mãe na certidão de nascimento. Gente, é uma grande novidade, eu não sabia disso, né? Que pode ter o nome de duas mães, dois pais no registro de nascimento, que é justamente essa questão da maternidade e paternidade socioafetiva. Olha que informação interessante. Resolve o problema, né, da adoção brasileira. Exatamente. Sem precisar o casal entrar no cadastro, até porque eles não tinham intenção de adotar. Aquela criança apareceu na vida deles e eles tiveram apego, amor e passaram a tratar como filho. Né? Então, essa é uma boa solução. Olha só que novidade. É mais interessante. Realmente, gente, como é importante conversar com o advogado, tá vendo? Quem pode ser, qual o perfil da criança, né? A gente já falou, disponível para adoção. No caso, assim, não é a criança que é preferida. A gente falou do perfil da criança que é preferida pela maioria, mas qual o perfil da criança? A maioria é crianças que saíram de lares não saudáveis, né? Mas entre 5, 10, mas finalizando, porque a gente não é que a gente fala que criança é aquela pessoa até 12 anos incompleto, adolescente é de 12 aos 18 incompleto, né? Aí o que acontece? A maioria está entre essa faixa de 6 a 13, 12 anos ali, que já é maiorzinho, já é grandinho. Às vezes tem grupo de irmãos que a ideia do ECA, a ideia do sistema é que aquele grupo de irmãos sejam acolhidos, o grupo seja acolhido por uma só família. Quando não é possível acolhimento por uma só família, que seja acolhido por famílias que convivam, porque aí facilita a convivência dos irmãos. Vamos supor, eu adoto um filho, minha irmã eu adoto um irmão, minha irmã adota outro irmão. Então, para manter o vínculo, porque eles não querem distanciar, são crianças, logicamente, né? Crianças que vieram de famílias de baixa renda, com envolvimento na questão de drogas, violência sexual,
famílias desestabilizadas. Não são crianças recém-nascidas, com 2 anos, que é o que a maioria quer. Brancas, né? Branca, não é? Foge Não completamente, é. né? E tem muita criança também com problemas de saúde, né? Doenças crônicas, algum tipo de deficiência, alguma dificuldade de aprendizado. Aí tá no sistema e também, infelizmente, acabam sendo um pouco esquecidas. O que é esse estágio de convivência? Seria uma das etapas, né, do É, processo de adoção. O que é isso? é um momento em que, vamos supor, chegou o momento em que talvez Maria seja adotada por João e Eduarda, Isso. por João e Eduarda. Só que a justiça tem a preocupação de saber se vai ocorrer a adaptação, tanto deles com ela, como dela com eles. Então a lei fala, ó, vamos fazer aqui um estágio de convivência com eles, que geralmente dura 90 dias, podendo ser prorrogável, para saber se aquela criança vai se adaptar àquela família e se aquela família vai se adaptar àquela criança. Porque não é um conto de fadas, meu gente. Você está pegando uma pessoa que cresceu em outro lugar, que tinha outras mães, que tinha outros pais, então você precisa tá. Por isso que você tem que passar pelo processo de fazer o acompanhamento psicológico, você fazer o acompanhamento com até a questão médica mesmo, do psiquiatra, de saber da análise, de fazer, será que você está com o seu desenvolvimento mental está apto para essa nova mudança, porque Viver você essa realidade viver essa nova, né? realidade nova. Então, esse estágio de convivência é até importante, porque, para não falar assim, adotei, cheguei na casa, não deu certo, devolve. É E complicado. acontece, você sabia disso? Inclusive, pais e mães. O STJ também decidiu que era possível a possibilidade de reconhecer o direito à indenização de criança que é devolvida ao sistema. Foi um caso de 2 irmãos que foram adotados, a família adaptou-se à menina, não adaptou-se ao menino e queria devolver o menino. E eles usaram uma teoria, que é a teoria, a perda de uma chance, que falam que ele saiu da lista que eles estavam lá, ele perdeu a chance de ter uma família, perdeu a chance de ter, porque saiu do sistema e estava voltando já agora, e foi reconhecido o direito dele de ser indenizado por conta disso. Fora todo o trauma de você ser mais uma vez. Exatamente, rejeitado. Que é a rejeição, né? O Exatamente. sentimento é de rejeição. Exatamente. Eu Imagina quero sua irmã, mas não quero você, o não. estado emocional, né, dessa criança. Tipo, não é algo descartável, né? Tratado como algo descartável. Exatamente. Realmente é necessário muito cuidado, muita delicadeza, porque mexe muito com a criança, né? Que fica ali sonhando com um novo lar, esperando a nova família, né? E de repente ela realiza esse sonho, opa, né? Não, peraí. Não era Volta você, para lá. não. Isso. Nos enganamos. É. Não era você. Gente, doloroso. Volta, né? pode voltar. E quando é que é possível alterar o registro da criança? Então, quando a gente finaliza o processo, né, de adoção, o juiz vai sentenciar, autorizando a mudança no registro civil da filiação daquela criança. Inclusive, não tem menção de adoção, não vai constar lá que ele foi adotado, não tem menção a isso. Inclusive, também é possível mudar o nome da criança, né? Caso a gente até fala, se for uma criança muito pequena que não tenha ainda noção, ok, mas se já tem, fala com ele, que ele imagina, a pessoa passou 10 anos sendo chamado de Wallison. Aí não gosto de Wallison, quero botar Pedro. Mas ele passou 10 anos sendo chamado de Wallison, né? Então converse com ele para saber dessa questão, se vai ter a mudança, se não vai ter a mudança. Mas para que a gente possa ir ao cartório realizar o registro, tem que ter a sentença judicial autorizando, reconhecendo o processo finalizado de adoção e autorizando a realização pelo cartório de registro civil da nova certidão de nascimento daquela criança, daquele adolescente, com a alteração dos nomes dos pais. E da criança, e aí Se a quiser. recomendação é perguntar se a criança quer, não é? Eu sempre falo, pergunta, porque assim, você pode gostar, mas ele já gosta do nome dele, né? Isso. Direito de personalidade. Também acho. Direito de personalidade. Se não gostar, é uma excelente oportunidade, né? Pra Bota mudar. o segundo nome, tipo assim, deixa eu botar Wesley, Clarissa Maria. Eu gosto de Maria, não gosto de Clarissa. Né? Eu quero botar. Deixa eu botar Maria no teu nome. Melhor do que falar, não gosto de Clarissa. Bota Maria. Não quero, né? Vim impondo a autoridade. João e Eduarda receberam, né? Maria Clarissa em casa. E aí estão muito felizes, mas eles vão ter direito à licença maternidade e paternidade? Tem sim. Tem todos os direitos garantidos como se biológico fosse o filho. Inclusive, teve discussão em relação a isso, porque falava, não, depende da idade da criança. Se for um adolescente, não precisa. Lógico que precisa.
tem direito, sim, a ter o período da licença paternidade, da licença maternidade, porque é uma pessoa que está entrando na família, então vai ter que ter o direito tanto o pai a licença paternidade, como a mãe a licença maternidade. É um nascimento, né? É De um um jeito nascimento. diferente, mas é um É um nascimento nascimento, e é necessário ter esse tempo, né, para se curtirem, com certeza. celebrar, né, se adaptarem. Claro que já teve a etapa, né, de adaptação do próprio processo, mas assim, tudo muda quando a sentença é, né, favorável, dizer, olha, agora tu vai ficar. Agora é para sempre. Isso, é para valer. E os pais adotivos, eles podem perder o poder familiar. Do mesmo jeitinho do pai biológico. Pode perder também o poder familiar. O que é a perda do poder familiar? Às vezes o pai tem condutas que acabam por agredir, né, a dignidade e a integridade do filho. Então, sendo o pai considerado nocivo ao filho, ele é como se o Estado falasse, olha, você não tem mais direitos sobre aquela pessoa, né? Porque o pai pode exigir a obediência, a educação, né? O bom comportamento do filho, tudo aquilo. Até a questão do castigo, que hoje a gente não é da ideia do castigo físico, né? Mas tem Isso, a questão da educação, a imposição de falar sim ou não para uma criança, isso. para ela entender o que é sim ou não. Então, o Estado vai falar, olha, você não é adequado para essa criança, você está perdendo a sua autoridade sobre ela. Sobre ela. E pode ser feito tanto para o pai biológico, como também para o pai adotivo. Adotivo ou mãe também, Não, mas né? que não aconteça, né? Porque imagina, Isso. porque uma das possibilidades de entrar no sistema da adoção é a perda do poder familiar. Aí É. imagina perder de novo. De novo, Não, não. novamente. Em caso de separação dos adotantes, os pais adotaram, mas aí vamos dizer que adotaram uma criança de 5 anos e 10 anos após a adoção, esse casal se separou. Vai pagar pensão alimentícia Do mesmo jeito. normalíssimo, do mesmo jeito. Todos os direitos dos filhos. Ó, antigamente existia uma diferenciação entre os direitos dos filhos biológicos, né? Dos filhos adotivos e dos filhos. Me fugiu agora o nome, que é quando é fora do casamento. Bastardo. Bastardo, Dos filhos bastardos. uma diferenciação. Não temos diferença. Filho é filho, acabou. Juridicamente falando, tem todos os Filho é direitos, filho, inclusive todos de os direitos. sucessão. Morrendo um dos pais, dos né, novos, vamos dizer, genitores, vamos dizer assim, né? Tem todo o direito na partilha dos bens, como os De outros forma filhos igual. De biológicos. forma igual. Não tem, hoje, no nosso ordenamento, nós não temos diferenciação entre o vínculo. Seja o vínculo biológico, seja o vínculo adotivo, não tem o socioafetivo. Tem muita gente que é adotada socioafetivamente, Isso, né? exatamente. Que faz Exatamente. parte da família e é considerado como filho. Aí vai buscar o reconhecimento dessa paternidade ou dessa maternidade socioafetiva. Exatamente. E pelo menos eu penso que seja positivo quando crianças, né, desse cadastro nacional ou estadual são adotadas, porque elas são tiradas de fato daquele contexto problemático que elas Sim. viveram. Elas já foram tiradas da casa, do convívio familiar, mas muitas vezes elas são levadas para uma outra cidade, para um outro estado, que facilita um recomeço, né? Sim. Distante de tudo aquilo que foi tão agressivo, tão violento, que foi tão amargo para aquela criança ou para aquele adolescente. E é possível, em regra, a gente busca as pessoas mais próximas, mas é possível até a adoção estrangeira, né? Nós temos aí Giovana e Bruno, né? Que os filhos deles, eles trouxeram, foi da África, Da né? África, Trouxeram da exatamente. África. Então, é até possível a adoção estrangeira, tanto de pessoas estrangeiras adotarem brasileiros, como brasileiros O contrário, adotarem os pessoas estrangeiros. E é possível uma pessoa do Rio de Janeiro adotar uma criança de Recife. Lembrando que, logicamente, esta pessoa vai arcar com todo o custo da ida dessa criança para o Rio, ou Para então um dele novo vir para lar. cá para conhecer a criança, tudo é por conta dos adotantes, né? O sistema não vai pagar, não. A justiça não vai pagar, não. Que recomendação, Pró, a senhora deixa para os casais que querem adotar ou que assistindo Direito ao Ponto começaram a pensar, né, em adotar uma criança ou um adolescente? Assim, pela vivência que eu tenho, adotar é a maior demonstração de amor que você pode ter ao próximo, que é você acolher como seu, né? Porque você pode ter amigo, pode ter primo, pode ter né? Mas você está acolhendo aquela pessoa como seu filho. Então, eu bati no microfone. Então, veja só, você tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Não haja por impulso, porque muitas vezes você age por impulso. Eu quero. Porque acontece muito. Chegar no meio do processo e falar, não quero mais não. Nossa. Quero mais não. Quero mais não, deixa pra lá.
Então, imagina se você já começou a frequentar o lar, você já começou a Conheço a frequentar a criança criança. e você de uma hora para outra desiste. Não, não quero mais não, Uhum. adotar. Ou então engravidou no meio do processo. Muitas vezes acontece isso. A família achava que não poderia ter filho biológico, aí resolve adotar. Quando, no meio do processo, engravida, esquece a adoção. Então, a adoção, para ser vivida de verdade, aquele casal ou aquela pessoa que quer adotar tem que ter consciência, tem que ter, sentir no coração mesmo que ela é capaz de amar um serzinho, né, uma criança, um adolescente, porque eu sempre falo que eu vou adotar, né, eu digo, eu vou adotar. Eu sempre falei, vou adotar, vou adotar. E eu sempre falei que eu não ia adotar criança pequena, que eu queria já Uma criança criança grande. grande. Eu já queria criança grande. E queria grupo de irmão. Eu e minha irmã, a gente vive falando. Eu digo, a gente adota junto. Tu adota uns, eu adoto outro, tá tudo certo. Então, abra o coração. Converse com você mesmo, converse com seu cônjuge, com seu companheiro sobre isso. E só realmente entre no processo se você tiver esse sentimento de amor no coração. E saiba que não é fácil. Você vai estar chamando para dentro do seu lar uma pessoa totalmente diferente. Essa pessoa totalmente diferente vai estar entrando no seu lar, vindo de uma situação que já para ela, infelizmente, ela se sente, como você já falou, rejeitada, né? Foi rejeitada. Meu pai e minha mãe não me quiseram. Ou então meu pai e minha mãe fizeram tão mal que eu tive que sair da casa do meu pai e minha mãe para vir para cá. Então, para mim, é um sentimento mais nobre que tem, porque é muito fácil você amar um filho que sai da sua barriga. Mas você amar o filho de outra pessoa como se eu fosse, eu acho assim, é o maior amor que você pode sentir na vida. Eu acho que é até o amor da adoção, porque é a construção daquele vínculo. É uma escolha, né? Porque o É, filho biológico você não escolhe, não sabe com que cara vem, qual é a é, cor. é, é. E o adotivo você escolhe. É uma forma muito especial e diferente realmente de De amar. amar. É uma. Eu acho assim, fantástico. Eu sou apaixonada pela adoção. Gente, não deixa essa informação só com você, não. Passa à frente, compartilha, curte, se inscreve aí no canal, para que o YouTube passe a oferecer essas informações para outras pessoas. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer Ai, mais foi uma muito rápido. vez. E maravilhoso, Amei, gente. amei. Muito Deu certo, obrigada. né? Exatamente. Finalmente. Gente, eu corri atrás dessa mulher, não foi pouco, não, viu? Olha, pelejando. Mas sempre tem alguma coisa, Isso né? é Mas agora deu certo, graças correria a da Deus. vida. É. Obrigada, Pro. Amei, obrigada. Gente, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.